Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, eu sou da turma, da equipe de trabalho do atendimento de quarta-feira, né? E dentro da nossa programação, a última semana do ano de 2025, a preleção ficou sob minha incumbência. Então, e como eu tinha introduzido, eu vou falar sobre o novo mandamento, né? Então, para começar a falar sobre o novo mandamento, eu gosto, né? Imagina se eu não gosto. Eu gosto de fazer uma situação, né? Não vou fazer uma introdução, colocar a gente na situação onde está correndo, né, o fato. E se nós formos lembrar da vida pública do Cristo Jesus, né? Então, para quem não sabe, né? Vida pública é o período que a gente chama, depois dos 29 anos e meio, 30 anos, quando o Cristo, após batizado, ele começa a fazer a sua pregação do Evangelho, né? Ou seja, ele nos traz a boa nova. E também, sempre lembrando, né, que os 4 livros dos evangelistas, chamados evangelistas, que tem no Novo Testamento, né? A gente chama aquilo de Evangelho, mas, na verdade, o Evangelho é a mensagem do Cristo, a boa nova trazida por Cristo, né? Aquilo que a gente chama de Evangelho, que é os livros do Novo Testamento, na verdade, são como se fossem biografias, né? Algumas pequenas biografias do Cristo, e dentro dessas biografias, conforme é contada as viagens do Cristo, as suas paradas, as suas pregações, ali então, naquelas pregações, são introduzidas pequenas passagens dos seus ensinamentos. E esse ensinamento, sim, é o Evangelho. E dentre essas andanças do Cristo, né, e nós vamos nos pegar em detalhes. Os quatro evangelhos, eles não, né, os 4 evangelistas, eles não são idênticos, né? Algumas passagens estão em um evangelho, outras passagens estão em outro, outras estão em outro, uma coisa que está em um não está no outro, outras se repetem em alguns. Geralmente, né, a gente tem os 3, né, que são os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? São os sinóticos que são basicamente os que se repetem, que possuem mais pontos em comum. E tem o de João, né? Que a gente fala que ele é mais esse evangelho, o ensinamento dele é mais espiritual, né? Ele se pega mais nas coisas do espírito. Então, a maioria das passagens que você encontra em Marcos, Mateus e João, e Marcos, Mateus e Lucas, não estão no Evangelho de João. E, por sinal, o Evangelho de João foi, por sinal, talvez o primeiro a ser escrito oficialmente. E o Evangelho de João é o João Evangelista, né? Ele era adolescente quando ele se tornou apóstolo, né? Ele tinha 14 para 16, entre 14 e 16 anos. E ele escreve esse evangelho já no final da vida, com quase 100 anos, né? Depois que ele ficou preso na ilha de Patmos, né? Que fica lá para quem conhece, que fica a parte asiática da Turquia, ali, né? Na Antioquia, na Anatólia. É uma ilha, né? Uma ilha onde ele ficou preso por ordem do imperador Dominiciano. Né? Então ele ficou preso na ilha de Patmos, aí ele tem a revelação, né? Ele escreve o Apocalipse. Depois que ele é liberto, que Domiciano morre, ele já tinha escrito o Apocalipse, ele volta para Éfeso, e já no final da vida, os discípulos dele, do João, anotam as lembranças dele e tal, e escrevem o Evangelho segundo João. E aí depois, os seguidores dos outros apóstolos começam a escrever os Evangelhos segundo os outros apóstolos, tanto Marcos como Mateus e Lucas. O próprio Lucas, teoricamente, ele começa a escrever o Evangelho dele quando ele vai seguindo Paulo, e ele pega algumas partes dos outros evangelhos e dizem, né, que uma parte do Evangelho de Lucas ele até escuta da própria boca de Maria quando ele vai com Paulo conversar com Maria lá em Éfeso, na casa de Maria, né? Mas histórias, só para curiosidade. Então, e conforme o Cristo está andando, lá nas pregações dele lá pela Judéia, pela Galileia, naquele tempo lá, o judaísmo daquela época, ele tinha, como aqui nós temos no cristianismo, né, tem o católico ortodoxo, aí você tem o protestantismo, dentro do protestantismo você tem os adventistas, os batistas, os pentecostais, né? Então, dentro do próprio judaísmo naquela época, você tinha várias seitas lá dentro, vários agrupamentos. E os 2 predominantes que tinha naquela época eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram os príncipes da igreja lá, da época, lá, os que, né, que dominavam os cargos de poder e tinham maior relação com o Império Romano. E os fariseus eram aqueles que se julgavam os doutores da fé, né? Aqueles que tinham o domínio sobre a lei mosaica, né? Sobre tudo aquilo que havia sido escrito na lei mosaica, sobre a Torá, né?
Torá, que é os 5 livros do Velho Testamento, né? Que a Torá judaica, né? Se coincide, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Aí, né? Então, os fariseus. E sempre quando Jesus estava pregando, então eles queriam sempre provar, né? Então você tinha lá o sistema de lei, e a pior condenação que tinha para quem estava falando lá e pregando alguma coisa, né? Era você contestar a lei mosaica e ser declarado herege. E daí você era declarado a morte, a lapidação, aquela coisa toda. Depois vai ter um detalhe que, como estava sob o Império Romano, ninguém pode matar ninguém se não for por ordem de Roma. Aí que vai ter depois na crucificação aquele conluio para eles entregarem para Pilatos, para Pilatos fazer o julgamento final. Porque era o romano que tinha que mandar matar, senão eles não podiam matar. Mas eram o Sinédrio, os judeus, lá, os fariseus e os saduceus, a cúpula deles que queria, né? Queria assassinar o Cristo. Muito bem. Então, daí o Cristo está pregando aí, sempre eles fazendo armadilha para querer pegar o Cristo em algum atropelo na lei, para acusar ele de heresia, para ir mandar acusar ele, fazer o julgamento e mandar depedrar ele lá, fazer a lapidação. E sempre que eles montavam aquelas armadilhas, né, montavam as armadilhas tal para ele, e o Cristo sempre desarmando eles. E numa dessas tentativas tal, nessa passagem, essa passagem está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 22, versículo 34 e 40, tá? E o que acontece? Só um detalhe, né? Essas armadilhas que foram fazer para o Cristo foi tanto que não deram certo, que chegou na hora H lá que teve a Páscoa lá, que tal, que chegou no momento lá que eles ficaram com medo que ficou aquele zunzum, que o Cristo ia ser declarado como sendo o Messias, e naquela história dos judeus, o Messias era um rei, não era o Messias, o Cordeiro, né? Pelas tradições dos judeus daquela época, o cara que ia ser declarado Messias ia ser o grande rei general, que ia derrotar os romanos, ia derrotar todas as tribos do lado, ia fazer o Estado, o reino de Judá, o maior reino sobre todos os outros reinos do mundo, né? E o Sinédrio lá, com medo de alguém declarar que o Cristo é o Messias, tal, que vai ter a revolução, aí os romanos vão trazer as legiões, vão massacrar todo mundo, coisa que aconteceu anos depois, né? Eles então fizeram o quê? Então armaram uma arapuca jurídica lá, né, que foi lá naquela Páscoa lá, e forjaram o julgamento, forjaram provas, forjaram testemunha, fizeram o julgamento do Cristo ali naquela quinta-feira, e fizeram toda aquela encenação toda, né? Foi um julgamento de Araque, pegaram para o Pilatos e falaram assim, esse cara aqui é um herege, ele tem que morrer. Nós queremos que matar ele. Daí o Pilatos falou assim, não, mas peraí. E a esposa do Pilatos, né, a esposa do Pilatos, ela tinha mediunidade, ela sonhava, ela tinha escutado o Cristo, né? Ela teve um sonho e falou assim, Pilatos, não toque nesse homem, porque esse homem é santo. E o Pilatos ficou assustado, né? E aí ele tentou jogar de volta a bomba para os judeus. Mas os judeus, espertos como eles eram, devolveram para ele, foi naquela cena, né? Então eu lavo a mão e vocês que se viram aí, você mata o cara aí. Né? E isso aí. E aí finalmente fizeram o martírio e o assassinato do Cristo. Mas foi tudo, né? Tudo no julgamento, o processo foi tudo arranjado, né? Foi tudo falso. Tá? Então, e aí agora voltando aqui no nosso ponto, né? Aí o que acontece? Então, Cristo está antes, né? Um pouco antes, né? Cristo está lá pregando. Aí um fariseu, né? E o que vai acontecer, né? Um detalhe interessante também, outro detalhe, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, tá? Antes de eu voltar aqui. A gente sempre fala que o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte ele traz o coração de todo o ensinamento do Cristo. Você pode ver ele descrito no Sermão do Monte. Só que o Sermão do Monte só está no Evangelho de Mateus. Né? Nos outros evangelhos não traz o Sermão do Monte. Só que os ensinamentos que estão no Sermão do Monte estão diluídos nos outros livros, nos outros evangelhos lá. E se a gente falar que o Sermão do Monte é o coração do Evangelho, o coração dos ensinamentos do Cristo, se a gente for fazer uma síntese em uma frase, isso que eu vou trazer para vocês aí, o novo mandamento, ou o mandamento maior, é a síntese de todo o ensinamento do Cristo, de todo o Evangelho. Tá? Então, como que acontece isso daqui? Os fariseus, né? Daqui como está a passagem lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido
que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se a um deles, que era doutor da lei, né, conhecia a lei mosaica, né, para tentar para o tentar. E propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo mandamento, semelhante a esse primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, e aqui, justamente, é o maior e o novo mandamento. Que o Cristo vai resumir toda a doutrina dele aqui, nessas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E quando você vai pegar as palavras do Cristo, quando você começa a estudar, você pode perceber que são várias camadas de ensinamento contidas. Cada vez que você aprende um pouco mais, você lê, você aprende são várias camadas de ensinamento que se distribuem sobre isso, tá? Uma assim que eu posso comentar, que não é o principal tema que a gente vai comentar agora, né? É o amor próprio, né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Você se ama o suficiente? Como está o teu amor próprio? Como está teu autoconhecimento? Você se ama? Você se reconhece? Como você está? Né? Você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que estar se amando para depois ter que se reconhecer como pessoa. Tem que estar no teu autoconhecimento para aí sim depois você partir para a tua caridade. Você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que se conhecer. Você tem que se enxergar como um espírito em evolução. Você tem que enxergar que você tem defeitos, você tem coisa para melhorar. E que aí você reconhecendo que você precisa melhorar, que você precisa se tornar uma pessoa melhor, aí você entra num processo. Tudo bem. É um passinho por vez que a gente fala, é 1 milímetro, né? 1 milímetro por ano, 1 milímetro por reencarnação. Você reconhecendo que você que você tem que entrar no processo de evolução, né? Um processo de autoconhecimento e no processo de evolução espiritual, aí você se reconhece, aí sim, você está pronto, agora sim, está pronto para amar o outro. Você se reconhece como pessoa. Né? Se você não se ama, como você vai amar o outro se você não se ama, se não se reconhece como gente? Né? Então já é uma camada de ensinamento. No mesmo ensinamento, né, nesse mesmo ensinamento você já pode uma camada, mas não é essa a primeira coisa principal que a gente vai tratar. A gente vai tratar justamente do amor ao próximo, da caridade. Tá? E o que acontece, né? Se nós formos seguir lá o Evangelho como se fosse uma biografia e falar que as coisas acontecem numa certa cronologia, coisa que não é certa, né? Que não é certa. Pode ser que os fatos estão misturados ali. Mas o que acontece? Esse fato que nós estamos narrando aqui, ele acontece depois do Sermão do Monte. Tá? E um detalhe interessante também, antes da gente partir para o Sermão do Monte, é comentar justamente que a gente fala assim, como era a sabedoria do Cristo? Não tem que falar assim, nossa, como que Cristo sabia? Ele sabia das coisas, ele sabia... Um Cristo planetário é um ser que tem bilhões de anos de evolução. As coisas que os profetas fizeram, tudo que faziam, ele que ditava para os caras, ele que falava como espírito evoluído. Então, não dá para se contestar o conhecimento que tem um espírito puro, um Cristo planetário, mesmo encarnado e com o véu do esquecimento um pouco ajudando sobre ele, né? Então, assim, né, não dá para contestar o conhecimento que o Cristo tinha ou não. Mas nessa frase, a primeira frase, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né? É a primeira, né, é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, do Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele fala, na segunda parte, né? E aí um outro, né? Semelhante a este, né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Aí o que vai acontecer? Isso também está na lei mosaica, né? Que acontece? Então, aí vai ter, né? Aqui o Cristo Jesus desarma o fariseu, trazendo inicialmente o primeiro mandamento do Decálogo da lei mosaica, né? A primeira revelação para nós, né? A segunda revelação é o próprio Evangelho. E a terceira é o Espiritismo do segundo Kardec. E o completa com outra citação também da lei mosaica, que consta no livro do Levitício, da Torá, no capítulo 19 do Levitício, o versículo 18. E Deus ordena, então aqui é o que fala esse versículo 18. Deus ordena,
Não te vingarás, não te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso que está lá no versículo 18. Então, ou seja, o Cristo ele pega, né, o primeiro mandamento do decálogo de Moisés, que é a lei máxima lá para os judeus, e ainda completa com ele com uma outra lei que está na própria lei mosaica. E junta essas duas coisas e nos entrega um novo mandamento, o maior dos mandamentos, que é o resumo de todo o evangelho. Amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque você tem que amar a Deus e amar toda a criação. Mas não basta, né? E amar a teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amar, porque é o seguinte, sendo próximo, sendo todos os espíritos criações de Deus, eu amando a Deus, eu tenho que amar a sua criação, amar todos os espíritos que Deus criou. Não importa quem seja esse espírito. É tudo criação de Deus. É tudo a imagem de Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a sua imagem, ou a sua criação máxima, que são os espíritos humanos. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu também devo amar os espíritos humanos, que são a sua criação máxima. E devo amá-lo como? Como amo a mim mesmo. Porque eu também sou uma criação divina e devo me amar. E devemos nos amar como iguais. Todos, né? Todos iguais. Como seres, todos filhos de Deus. Profundo ensinamento. Né? E essa é e todo evangelho é isso, né? O amor ao próximo, que é a caridade, na sua expressão mais exterior. E Cristo completa afirmando que esse binômio está, e aí nesse binômio está toda a lei mosaica, e todas as manifestações dos profetas, que é o quê? A busca pela redenção, salvação, e pelo reino de Deus, que é o que? A nossa busca pela redenção, salvação, e a busca pelo reino de Deus. Nossa evolução espiritual, né? Porque essa é uma coisa que o pessoal fala, vamos buscar o reino de Deus, o reino dos céus, o reino, né? Buscar a salvação. Mas o que é a salvação? É um lugar no espaço? É um negócio que é? O que é isso? Isso é basicamente o quê? Se for um lugar no espaço, o quê? Se a gente entender que o universo é composto de realidades paralelas, né? Onde cada uma é um plano espiritual, que vai se elevando conforme a elevação de espíritos, né? Dos mais, né? Ou seja, tem o nosso material, tem um plano espiritual próximo, né? Que é o plano onde vive o perispírito, que tem contato com a gente, né? E aí depois tem os outros planos espirituais, onde os espíritos superiores conforme o espírito vai evoluindo, vai passando para os planos espirituais superiores, até chegar ao plano maior, que a gente chama de esfera crística, né? Então, se fala que é um reino, que é um lugar, esses planos espirituais superiores. E como a gente chega lá? Evoluindo espiritualmente. Então, o que é a nossa salvação para chegar no reino de Deus? Evoluir espiritualmente. E onde a gente evolui espiritualmente? Aqui. Tem que olhar para dentro, intimamente. No nosso lugar mais íntimo, né? Quando o Cristo fala quando vai ensinar nós a rezar o Pai Nosso. Você vai para o seu lugar mais íntimo, ou para o íntimo do seu quarto, ou para o seu lugar mais íntimo. Qual é o lugar nosso mais íntimo? Nosso coração. Onde a gente guarda nossas emoções. Nós temos que abrir nossas emoções, buscar nossas emoções mais puras, nos ligar a ela e buscar o Cristo interior nosso que está aqui. O Cristo e o Deus que mora aqui dentro, a centelha divina. Então, a evolução espiritual começa daqui. Então, a gente evolui aqui, e a nossa evolução começa a partir daqui do nosso íntimo, do nosso coração, a gente vai evoluir, nosso espírito vai evoluindo. E quando nosso espírito se desliga da matéria, nosso espírito mais evoluído, ele é apto para se galgar planos espirituais superiores. Tá? Então, agora voltando voltando lá ao Sermão do Monte. O que acontece no Sermão do Monte, né, antes de chegar nessa fase, é que quando no Sermão... O que acontece? Eu comentei, não sei se estava todo mundo aqui quando eu comentei sobre o Sermão do Monte, foi acho que na semana retrasada, que o Sermão do Monte ele é dividido em 4 partes, né? Você tem a abertura do Sermão do Monte, né? Onde o Cristo ele vai fazer como chama? As bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, humildes, bem-aventurados, que buscam justiça, né? Ele vai fazer tudo, né? Que é justamente tipo assim, o estado de espírito que ele espera encontrar com as pessoas depois de praticar o Evangelho. Aí no meio do Sermão do Monte, que é o ápice, ele vai ensinar a orar, aí ele ensina o Pai Nosso. Aí depois ele começa uma série de
de recomendações, né? Ele vai falar sobre a providência divina, quando ele fala lá, olhai as aves do céu, olhai as flores do campo, né? Ou seja, ele vai falar sobre a providência divina que está aí, que Deus criou o mundo para nós, né? Então, está tudo, olhar as aves do céu, que elas buscam, ou seja, o mundo está lá, elas não trabalham, mas elas têm que, o alimento está ali, elas têm que ir buscar o alimento, mas o alimento está ali, Deus providenciou o alimento para elas, mas elas têm que ir lá buscar o alimento. Mesma coisa. E olhar os lírios do campo, né? Aquela flor linda, que nem Salomão, com todo o seu dinheiro, toda a sabedoria, conseguiu mandar tecerem uma roupa tão bonita quanto nasce o lírio lá, o lírio da Judéia, que só vive uma noite e depois dia seguinte ele vira palha e os caras queimam ali na fogueira. Né? E isso é a providência divina. Então, se Deus cuida assim das coisas, das outras coisas, por que não vai cuidar da gente? Ou seja, a providência divina cuida da gente, mas qual é o problema? Lei do trabalho. As coisas estão aí, Deus providencia para a gente, mas cabe a nós sempre ir buscar. Que nem a história. Batei na porta e a porta se abrirá. Mas você tem que fazer o quê? Tem que bater na porta. Se você fica parado na frente da porta, você vai morrer lá parado, vai virar caveirinha, vai parado na frente da porta, que não vai acontecer nada. Né? Então essa parte de providência divina, e depois ele começa a dar várias outras, né, falar sobre caridade, dar várias outras recomendações. E quando ele vai falar da caridade, né, aí ele vai falar da mão esquerda, né, da mão esquerda, da mão direita, né, que da caridade, que você tem que fazer a caridade escondido, tá? Você não pode fazer propaganda da sua caridade, né? Aí nessa parte que ele fala da caridade, ele vai falar uma coisa importante aqui, né? Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Ou seja, quando Cristo fala lá, depois para o fariseu, aqui está toda a lei e o profeta, ele já tinha falado que você fazer aos outros aquilo que você quer que seja bem feito para você, já é uma manifestação da lei dos profetas. Ele já tinha dado uma primeira ideia disso daí, na caridade, sobre a caridade. E a caridade, e o que é a lei e os profetas? Justamente o quê? A preparação para a nossa evolução espiritual. Ele já tinha dado para os apóstolos dele lá no Sermão do Monte a prévia desse novo mandamento. Então, e aí, de novo, né? E embora o Sermão do Monte não apareça no Evangelho de Lucas, e ele vai fazer uma abordagem bem parecida com essa do Novo Mandamento, no capítulo 6, versículo 31. Né? Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Né? Lucas capítulo 6, versículo 31. E ainda, tá? E aí vamos chegar aqui. Agora nós vamos chegar de novo lá no Evangelho de João. Tá? Vamos lá. Né? E só para dar mais detalhada aqui, né? Ainda abordando o ensinamento do Cristo Jesus sobre o novo mandamento, quando olhamos o decálogo da lei mosaica, né? Vamos ter lá o problema. Vamos lá. Aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Quem ama a Deus deve amar toda a sua criação, inclusive os espíritos criados por sua semelhança, né? Como já falei, né? Aí tem lá guardar sábado, guardar as coisas lá, tal e tal. Aí nós vamos chegar, né, no outro mandamento aqui, né? Honrar pai e mãe. Né? Então nós estamos vendo, lá, aqui está toda a lei mosaica e todo o profeta, como Cristo disse, né? Então vamos ver aqui o decálogo mosaico, né? Continuar vendo, né? Honrar pai e mãe. A caridade deve começar no lar. E quem é mais próximo para amarmos do que aqueles que estão no nosso lar? Né? Aí a próxima, né? Não matarás, não assassinarás. Se você ama alguém, você não vai matar quem você ama. Quem fala, matei por amor. Não, você não matou por amor, você matou por egoísmo. Quem mata que fala disso que matou por amor, mas é egoísmo. Não ama. Né? Não adulterarás. Quem ama não trai. Você para antes, conversa, tal, mas não vai trair, não trai. Né? Não furtará. Quem ama não vai roubar quem ele ama. Né? Quem ama não levanta falta de testemunho, não mente sobre aquele, não faz fuxico sobre quem ama. Né? Quem ama não cobiça, não inveja as coisas de quem ama. Né? Então, ou seja, justamente o que o Cristo falou, né, do amor sobre a lei. Né? E sobre esse ensinamento, né, que está aí no final, o que vai acontecer? No Evangelho de João, já lá quando ele está, né, como também ele não tem o Sermão do Monte, nem tem essa passagem, mas o que acontece no Evangelho de João? Ele vai nos falar sobre esse novo mandamento de uma outra forma. O que acontece? Ele está lá na ceia pascal, justamente às vésperas lá de sofrer a crucificação, sofreu todo o martírio. Está lá no começo da ceia pascal, na quinta-feira santa. E o que, né? Está lá em... Cadê, roubaram?
João. Qual o capítulo de João? Roubaram. Não marquei. É capítulo 6, se não me engano. Eu estou lá no capítulo 6. Eu não marquei aqui. No capítulo 6 lá do Evangelho de João. Ele está, quando está na ceia pascal, lá na preparação, lá no começo da ceia pascal, lá onde ele vai fazer posteriormente também famosa lá o sermão sacerdotal, mas ele está lá assim, né? O que Cristo fala para os apóstolos dele quando vai começar a ceia? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, não é aquela primeira parte que está em Mateus, mas aí é como isso é passado dentro do Evangelho de João. E ele já faz isso dentro da ceia pascal. Cristo fala para os apóstolos dele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a mensagem para quê? Para que Cristo prevendo ali no sermão, a agonia dele, a crucificação dele, que já estava ali próxima, algumas horas à frente ali, né, depois daquela ceia pascal, é a mensagem que ele vai dar para os apóstolos dele, para eles passarem quando eles forem fazer as pregações dele depois, posteriores, já com Cristo já tendo ido embora. Né? E aqui o interessante, né? O novo mandamento do Cristo Jesus colocado aqui é o apelo feito aos apóstolos na mesa da ceia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que aprofunda o antigo, amar ao próximo como a si mesmo. Ao incluir o amor sacrificial e a reciprocidade como marca dos discípulos, transformando o dever em um amor genuíno e prático, que une a comunidade de fé, sendo a caridade em sua forma mais elevada e que deve ser propagado a todos no Evangelho. E, novamente, observamos o mandamento central, resumindo toda a lei, significando amar com um amor altruísta, sacrificial e incondicional, como Jesus amou, estendendo-se a inimigos e necessitados, sendo a chave para a superação do egoísmo, levando à evolução espiritual e à aproximação de Deus. Este mandamento é o convite à transformação interior, à vivência da lei divina através do amor prático, que aproxima os seres e os eleva espiritualmente, superando as imperfeições e alcançando a felicidade, nem que seja momentos de felicidade. Ok, pessoal?